Qual você escolheria? Um pote de ouro ou um pote de mel? Muitos escolheriam o ouro até descobrirem quanto isso realmente vale. Quanto mais? Vamos descobrir. Mel, uma alternativa de açúcar natural orgânico com uma característica única: de ter uma vida útil indefinida. Como isso veio parar aqui? Este é o mel Belri? Isso é roubar. História do mel. A história do mel remonta a 2100 AC, onde foi mencionado pela primeira vez nos escritos secretos da Índia e do Egito. A coleta de mel foi evidenciada quando uma pintura rupestre surgiu em Valência, Espanha. A pintura mostra dois caçadores coletando mel de um ninho de abelha selvagem. Quando o mel foi descoberto, tornou-se o primeiro e mais difundido adoçante usado pela humanidade. Naquela época, o mel não era apenas consumido como alimento, mas também era usado para fazer remédios e até fazer cimento. O mel teve um impacto tão grande em muitas culturas, incluindo Índia, Grécia e China. Também apareceu com significado em muitas religiões. A partir de 2017, a produção global de mel foi de 1,9 milhão de toneladas, com a China liderando, produtora em 29% do total mundial, seguido por outros grandes produtores: Turquia, Irã, Estados Unidos e Ucrânia. Produção de mel. O mel começa como um néctar de flor esperando para ser colhido por uma abelha. A abelha então quebrará o néctar em açúcares simples e armazenará dentro do favo de mel. Aqui, é armazenado como fonte de alimentação a longo prazo apenas para ser utilizado no frio. Temporadas vindouras ou o suprimento de alimentos é escasso. Naturalmente, os humanos encontraram uma maneira de cultivar esse recurso, tendo enxames aninhados em colmeias artificiais. Um enxame trabalha diligentemente para produzir mel esperando para ser coletado. Dentro da colmeia, existem 3 tipos de abelhas: a abelha rainha, os zangões e as operárias. Os trabalhadores são versáteis. Eles variam de cuidar da colmeia, afastando outras abelhas rainhas invasoras. O drone simplesmente existe com o propósito de acasalar com outras rainhas em potencial, coletando mel. E para a rainha, seu trabalho é botar ovos. Em média, uma colmeia produzirá. Agora, para coletar o mel da colmeia com segurança, os apicultores geralmente pacificam as abelhas usando um defumador de abelhas. Este método libera fumaça que faz com que as abelhas se tornem menos agressivas e ao mesmo tempo, desabilite sua rede de comunicação. O favo de mel é então removido da colmeia e o mel é extraído da pente esmagando ou usando um extrator. O mel é então filtrado para remover a cera de abelha e outros detritos. Preservação de mel. Devido à composição e propriedades químicas do mel, é adequado para armazenamento a longo prazo. Foram preservados por séculos. A chave para a preservação é limitar o acesso à umidade. O mel tem um teor de açúcar suficientemente alto para inibir a fermentação. No entanto, se exposto ao ar úmido, até mesmo o mel pode se diluir a ponto de fermentação é uma possibilidade. Com o quão sofisticado e demorado é o processo de coleta e preservação do mel? Como é possível vender algo assim por menos de $10 a garrafa? É aí que entra o processo de adulteração. Agora, é provável que o mel que você está comprando na loja seja uma versão de mel combinado com açúcares, xaropes e compostos. A adulteração de mel às vezes é usada como um método de engano para levar os compradores a acreditando que o mel que estão comprando é puro. No entanto, existem leis para combater isso. De acordo com o Códice das Nações Unidas, qualquer produto rotulado como mel ou o mel puro deve ser um produto totalmente natural. No entanto, outras nações têm suas próprias leis sobre rotulagem. Para distinguir verdadeiramente o mel de alta qualidade, você deve julgar a fragrância, o sabor e consistência, certo? O mel recém-coletado a 68 graus Fahrenheit deve fluir de uma faca em um fluxo direto sem quebrar em gotas separadas. Em frascos, o mel fresco deve aparecer como um líquido puro e consistente e não deve endurecer em camadas. Como o mel fica tão caro? Então, como o mel consegue um preço tão caro? A colheita de mel é uma tarefa trabalhosa, não só para as abelhas, mas também para os humanos também. Manter o enxame para garantir que haja uma quantidade suficiente de mel produzido pode ser um trabalho 24/7. Como resultado, os apicultores precisam ser compensados pelo seu tempo. Como o mel é um produto natural, sua disponibilidade também é subjetiva. Variações sazonais. O tipo de mel que você compra também pode afetar o preço. Por exemplo, comprar um mel cru tem um preço maior do que o seu contrapartida. O mel cru é um mel não filtrado e não pasteurizado com um perfil único. Grandes operações comerciais podem aquecer o mel para reduzir sua viscosidade. Juntamente com o processo de filtragem, às vezes eles misturam mel de vários fornecedores. Por esta razão, o mel cru é visto como mais puro e carrega uma maior etiqueta de preço. Também pode depender do tipo de mel, principalmente se as quantidades forem extremamente limitado. Aqui estão alguns tipos de méis limitados. Mel élfico. Do mel de acácia ao manuka, você pode desfrutar de um mel mais provável ou de um mel especial, proveniente do arbusto manuka.
No entanto, algo tão especial como manuka pode custar até $30 por 250 gramas, mas não para por aí. Ainda mais caro que seu luxuoso manuka, existe o mel élfico. O nome se origina do nome turco peribari, que significa mel de fada ou elfos querida. Em 2009, um apicultor turco testemunhou um enxame de abelhas ativas em uma caverna. Foi em uma montanha a nordeste da Turquia. Ele seguiu as abelhas dentro da caverna e descobriu muitos favos pendurados no muros altos. Com a ajuda de escaladores profissionais e 500 metros de corda, ele colheu 18 quilos de mel silvestre da caverna. Eles concluíram que o mel tinha 7 anos, com um teor muito alto de minerais da caverna ao redor. 1 quilo de mel foi comprado do laboratório ao preço de $50.800. Então, o que torna o mel élfico tão valioso? Os principais fatores incluem a alta altitude da caverna, o clima e a perfeita condição dentro da caverna. Disse que os minerais que vêm deste mel élfico são semelhantes aos do mel manuka, exceto com níveis elevados de propriedades antibacterianas. Mas aqui está uma perspectiva interessante. O mel Sarikair é um tipo de mel que vem da mesma localização geográfica que mel élfico. O mel Sarikair vem de colmeias artificiais e custa apenas $35 em comparação. Teoricamente, deveria fornecer o mesmo tipo de néctar que o precioso élfico. Querida, mas isso significa que a caverna é única o suficiente para gerar tal preço. Diferença? Vou deixar vocês julgarem isso nos comentários abaixo.